Boa tarde para todo mundo, espero que vocês estejam muito bem. A gente vai então fazer a correção dos exercícios do livro 2. Aí na próxima aula a gente vai pegar firme o livro 3, tá? Que eu sei que eu estou um pouco atrasada, mas aí eu sei que eu consigo organizar melhor. É que esses capítulos, eram todos capítulos bem mais longos, tá? Aí a gente consegue resumir um pouco mais na semana que vem. Gente, está muito quente, não esqueçam de beber água sempre, tá? Já que o Eros começou a beber água ali, pensei, falar com ele. Sua irmã tá aí, Eros, com você? Ah, tá. Já tava com saudade dela também. Falei, cadê ela? Gente, então, vamos lá para a página do livro 2, página 86. A atividade avaliativa de vocês também vai ser capítulo 9 e 10, tá? Compartilhar. Opa! Compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só achar. Aqui. Então, vocês podem tirar print. Talvez vai ser mais rápido, porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas que vocês tiveram. Opa! Vou ampliar aqui. Mas eu vou estar lendo uma por uma para a gente recapitular, tá bom? Então, a questão 1, pode tirar print, tá? Nesse tempo que eu estou fazendo aqui. Questão 1. Apesar das palavras tempo e clima serem usadas sem distinção no dia a dia, a gente fala tanto que o tempo está quente quanto que o clima está quente, né? Elas são bem diferentes para a metodologia. A gente falou sobre isso lá no início do capítulo 8. É o capítulo 8, né? 9, desculpa. Escreva um pequeno texto explicando os dois conceitos. Precisa estar com a mesma palavra? Não precisa, mas tem que ser algo mais ou menos parecido e explicando qual é a diferença. Gente, na atividade avaliativa, tem duas questões, uma falando sobre clima e outra falando sobre tempo. As diferenças entre eles, tá? Então, o tempo é um estado momentâneo das condições atmosféricas e é influenciado pela temperatura e pela pressão atmosférica. Então, o tempo agora tá como? Tá quente ou tá fresco? Coloca aí no chat. Além da umidade do ar e da quantidade de precipitação. Então, eu não sei se alguém respondeu aí, porque o chat não tá abrindo para variar. Mandem mais coisas. Mas, então, nós temos essas questões, né? Para você falar do tempo, tem que ter a ver com a temperatura, com a umidade do ar. Agora tem bastante chance de precipitação hoje? Eu acredito que tenha. Se o vento não levar embora, parece que vai chover, né? O clima, em compensação, depende da manutenção das condições atmosféricas ao longo dos anos. Lembra de 30 a 40 anos, né? Para eles medirem ali a diferença se o tempo ali, se o clima ali é uma região mais quente ou fresca, né? Ao longo de anos, além da localização, da superfície terrestre, da altitude, da pressão das correntes atmosféricas. Já fiz essa atividade. Sim, vocês fizeram, é correção de exercício. Aqui é quente? Sim, é quente. E tá quente, né? Mesmo que tenha chance de precipitação. Tá juntando ali as moléculas de água no ar. Tá? Aí aqui, o que é atmosfera? Qual é sua importância para a vida da Terra, do planeta? A atmosfera, então, é a camada de ar que envolve a Terra. Ela é fundamental para reter o calor e manter as temperaturas médias do planeta, garantindo a vida terrestre. Além disso, ela protege a Terra de colisões de meteoritos, uma vez que a maioria deles se desfaz ao entrar em contato com o planeta. Então, como eu expliquei para vocês, por mais que ela seja um gás, né, a atmosfera ali protegendo, ainda assim, não só deixa quente o ambiente, como também quando um objeto do espaço entra na atmosfera, ele vai se deteriorando porque ele é barrado ali pelas camadas da atmosfera. Gente, todo mundo tirou print para arrumar o que errou? Eu vou agora para o 3 e 4. Gente, quem entrou agora, estamos na página 86, tá?
Em aviões, em viagem de avião, alguns dados são importantes durante o voo, como a altitude. Esses aviões comerciais, por exemplo, voam a cerca de 11.000 metros de altura, altitude, né? Máxima, e as temperaturas lá em cima são negativas, podendo chegar a menos 50. Então é bem frio, né? Quanto mais perto do espaço, mais frio. Então, em que camada da atmosfera esses aviões circulam na maior parte do tempo? Tava lá, né, tava lá numa das páginas, né, explicando. Por isso eles usam roupas longas, os pilotos, você tá falando? Ou as pessoas que vão no espaço? Existe roupa de piloto curtinha. É só o uniforme mesmo. Até porque a temperatura do avião, ela não é ambiente, né, do lado de fora. Tem todo um clima ali dentro. Explique por que as temperaturas são frias nessa camada. Na troposfera, que era o mesmo daqui, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Nessa camada, as temperaturas diminuem cerca de 6,5 graus Celsius a cada quilômetro. Então, cada vez mais frio, né? A cada quilômetro. E aqui a 4. Você estudou que... A gente entrando agora. Você estudou que vários fatores importantes no clima. Sobre esse assunto, responda: A. Como as massas de ar e as correntes marítimas modernas, o clima em lugares de latitudes parecidos. Como que isso acontece, né? As massas de ar possuem as características das áreas onde se formaram e por onde passam, né? Provocam mudanças de temperatura. Massas de ar procedentes das zonas polares, então aquelas regiões próximas das zonas polares. Professor, né? Oi. que página que tá? Nossa, que susto. Tá na página 86 aqui, ó. É do livro 2 ou livro 3? Livro 3, 2. Eu tô corrigindo os exercícios do livro 2. Ah, tá. Obrigado. De nada. Tipo, eu tô com o fone de gamer do meu irmão e ele é muito alto. Quando você falou, nossa, foi muito alto. Que susto. Massas de ar procedentes, né, das zonas polares, por exemplo, provocam queda de temperatura nos lugares por onde passam. Ou seja, aquelas massas de ar, aquelas correntes de ar frio que se formam aqui, ó, na zona polar, carrega também um vento mais frio, né? Diminuindo a temperatura por essas áreas. Tudo bem? Entenderam? Lembra que a gente estudou na página anterior, se eu não me engano, sobre as zonas, né, de temperatura? Que existem zonas próximas à linha do Equador. É uma região mais quente, né? Zonas próximas aos polos, Polo Norte e Polo Sul, são áreas mais frias. Então, se forma massa de ar nessas áreas, elas são mais frescas, tá? Provocando queda de temperatura. Então, esfria essas regiões por onde ela passa. As originadas, né, em zonas tropicais, aumenta a temperatura nos lugares de sua trajetória. As correntes marítimas exercem forte influência sobre as temperaturas e a umidade dos lugares por onde alteram a temperatura e a umidade do ar. Se elas fossem frias, provocam queda de temperatura da massa de ar. Correntes marítimas. Lembra aquelas correntes que a gente falou? Por exemplo, no Procurando Nemo, que elas estão dentro do mar ali, circulando, né? A zona australiana, por exemplo, a corrente marítima australiana, que eles falam no Procurando Nemo. Eu expliquei para vocês. Então, seria isso. Se ela for uma corrente de mar fria, aquele ambiente ali também vai ser frio, tá? Se elas fossem frias, provocam queda de temperatura da massa de ar. Se fossem quentes, aumento de temperatura e umidade do ar. Devido à evaporação da água oceânica. Então, basicamente, se ela for uma corrente marítima quente, ela vai evaporar mais, né, a água, porque ela é quente, o que acaba com que aquela região tenha mais precipitação, mais chance de chover, tá bom? Só recapitulando assim o que a gente já estudou no capítulo. Qual a influência da vegetação na temperatura?
Nos locais onde há concentração de cobertura vegetal, a luz e o calor do sol não incidem diretamente na superfície. Então, basicamente, a luz do sol, ela não bate direto no chão, né, no solo, já que a plantação ali segura um pouco esse calor. E as temperaturas ficam mais amenas. Não sei se vocês têm visto, assim, no meu Facebook e Instagram aparece hoje, porque eu sigo bastante página disso, né? Mas eles mostrando áreas, por exemplo, nesse calorzão que tá dando, áreas que tem vegetação, o chão fica muito mais fresco. Como eu falei para vocês agora que meu carro tinha quebrado, né? Gente, não tinha uma árvore perto. O chão tava pegando fogo. Então ele tende, né? O raio solar vai direto, não tem nada que vai barrando. O que acaba esquentando também o ambiente, tá? Onde não há vegetação, a radiação solar incide diretamente, então ela vai diretamente na superfície, aquecendo ainda mais o que já seria se tivesse alguma coisa, né? E aqui na 5, página 87, vendo? Observe a imagem a seguir. Considerando o que você viu nesse capítulo, explique a existência de neve apenas nos picos desse relevo. Por que existe neve nessas regiões altas, gente? A existência de neve se justifica pela grande altitude do pico atingido. Eu expliquei para vocês, né? Quanto mais alto, mais neve. Quanto maiores as altitudes, menores as temperaturas. A gente não viu isso aqui agora há pouco, ó? Quanto a cada 6 quilômetros para cima, mais a cada 1 quilômetro para cima, diminui 6 graus. Então, são regiões mais frias, né? Mais próximas ao espaço que é bem frio, tá bom? Por isso é que tem neve aqui nessas áreas. Pico de montanha, né? Costuma ter neve. Observe a ilustração a seguir. Depois, descreva a imagem com base nos elementos que ela retrata. Explique como o relevo se relaciona à circulação das massas de ar. Gente, aqui, você não precisa escrever exatamente com as mesmas letras, mas você sabe que no oceano, o sol ali, ele vai evaporar água, né? O que vai criar ambientes de precipitação. Baixa umidade do ar aqui, se está condensado, se está juntinho nessa baixa umidade do ar, vai criar uma precipitação. E se tem um relevo aqui que barra isso? Acontece uma chuva aqui, né? Porque a chuva não conseguiu passar, a precipitação não conseguiu passar. Aqui, então, vai ser bem mais fresco do que aqui, né? Que é uma área mais seca. A chuva choveu tudo aqui. A umidade do ar ficou presa aqui. Esses ventos são secos, né? Então, gente, isso aqui para vocês acostumarem, como eu falei nas outras aulas, o nome disso é chuva orográfica, tá? Então, a forma de relevo mostrada no centro da imagem dificulta que as massas de ar úmidas vindas do oceano atinjam o interior com chuvas. Então, não consegue passar aqui porque choveu tudo aqui, né? Essas acabam precipitando mais intensamente na vertente voltada para o litoral. Então, essas áreas voltadas para o litoral tem chuva, mas aqui quase nunca. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo arrumar? Estão conseguindo tirar print? Faz um joinha se sim, por favor. Então, enquanto o Eros termina ali, a 7, né? Qual o tipo climático predominante no interior do Nordeste brasileiro? Vocês podiam pesquisar isso, né? A gente vai falar bastante sobre isso, né? Na verdade, no ano que vem, principalmente. Então, o clima predominante é o semiárido, tá? Caracterizado por chuvas irregulares e em menor intensidade ao longo do ano. Se é no interior quase não chove, porque acontece bastante isso aqui, gente. Eles têm o Nordeste, né? Eles têm uma área litorânea. Quem nunca ouviu falar do pessoal indo para a praia do Nordeste? O pessoal vai em peso, ainda mais no final do ano, né? E aí, a zona. E por que então que o Nordeste tem tanta seca? É no Nordeste inteiro? Não é. Vocês vão ver ano que vem que essas áreas aqui, elas são bem úmidas, tá? Que é a região litoral, um pouco do Agreste, que é uma zona de transição. Agora, depois do Agreste, tem o sertãozão. Aí lá não chove, exatamente porque foi barrado a chuva aqui, tá? Em que outras regiões do mundo esse clima pode ser encontrado? O clima semiárido também ocorre no norte da África, no norte, no Oriente Médio e em partes da Austrália e dos Estados Unidos. As mesmas zonas climáticas, né? Gente, faz um joinha aí todo mundo se já tirou print. E aí depois vamos lá para a página 92.
Não esqueçam de arrumar, tá, gente? Porque várias questões aí, por que eu tô fazendo isso? Vão ajudar bastante vocês a fazer as atividades avaliativas. Vou passar aqui, página 92. A gente tinha aqui um mapa, né? Então, aqui a gente vai falar mais da vegetação, certo? A vegetação do planeta varia muito de um lugar para o outro. Quais fatores são responsáveis pela variação? O que muda, né, da vegetação do clima ou na vegetação do planeta? Por que tem tanta diferença? Se você pensar, por exemplo, a região litorânea para aqui para o centro-oeste, né? São o mesmo tipo de vegetação? Não são. Então, os diferentes tipos de vegetação estão relacionados a uma série de fatores naturais que a gente estudou todos eles, mas principalmente o clima. Porque, por exemplo, é como a gente estudou na vegetação, quando a gente falou na questão da flor do deserto, né? Que quase todo mundo aqui tem, que a gente mostrou lá na imagem. Quem não tem em casa, tem na casa da avó, da tia, quase todo mundo aqui tem flor do deserto. Por que aqui dá certo? Porque é uma região quente, com baixa umidade. Em outras áreas dá certo? Não. Como eu disse, lá em São Paulo, por exemplo, que é uma região mais fresca, a minha mãe tentou plantar e não nasceu, né? Então varia muito do clima. O clima é o primeiro, tá? Isso vai determinar, por exemplo, que a nossa vegetação ela seja um pouco mais seca. Por isso é que a nossa vegetação, se você for para o interior, né, o cerrado, que é a nossa vegetação, ela não é uma vegetação muito verde. Ela é quase amarelada, né? Então o clima determina muito. Elementos como temperatura, quantidade de chuvas, incidência de luz são determinantes para o tipo de vegetação. Além disso, a vegetação é influenciada pelas formas de relevo, pela disponibilidade de água e pelo tipo de solo. Então, se você vê, por exemplo, o tipo de solo, se ele é mais que tem bastante insumos, né? Se ele tem bastante humus, que é uma vegetação, é um solo mais rico, né? Então ele tem um tipo de planta. Se é um solo mais seco, ele tem outro. Que tipo de planta vocês conhecem que nasce em solo mais seco? Tem uma planta bem comum, quase todo mundo tem em casa também. Coloca aí no chat. Uma vez que esses fatores variam de uma região para outra do globo, a vegetação também sofre variações. Quem escreveu aí o cacto, tá certo. Então, essas vegetações, por exemplo, o solo, ele consegue ser mais... Por exemplo, o cacto nasce até no deserto, né, em áreas desérticas. Tem muita... a terra é rica no deserto? Não é. Então, até porque não tem muita decomposição, né, de animais, de plantas. Então, a terra não fica tão rica, né? Mas esse tipo de plantinha assim nasce mesmo assim. Página agora 102. Tirem aí o print que a gente vai lá para a página 102. Desculpa, 101, falei errado. Essas aqui de cima, as respostas são pessoais, tá? Mas, na 3, observe a imagem da página 99. Qual é a diferença do escoamento das águas pluviais nas áreas de vegetação e nas áreas urbanas? A gente consegue ver, né? Página 99? Página anterior. Deixa eu abrir aqui. No meu livro. Gente, é nisso aqui, tá? Que vocês tinham que olhar. Qual que é a diferença, né, entre o escoamento? Como que a água escoe na área urbana e na zona rural, por exemplo? Quais são as diferenças? Onde não há cobertura vegetal, a água da chuva se filtra menos no solo. Assim, as águas da chuva lavam o solo desprotegido. Quem aqui já viu, se vocês têm quintal, se você, por exemplo, já viu um dia de chuva numa área que ali tem só terra, não tem nem grama. Vocês já viram como cria até quase que uma pocinha ali na área? Cria até um buraco, né? Ainda mais se tiver uma goteira ali em cima. Porque a água não conseguiu ser barrada, nada barrou ela só foi
desgastando ali o solo até, né? Lavando o solo desprotegido. Nas cidades, os solos impermeabilizados fazem com que as águas da chuva escoam rapidamente e em menor quantidade para as áreas mais baixas do relevo, causando enchentes. Que é esse exemplo aqui, né? Então, como tem, por exemplo, asfalto, a água da chuva passa o asfalto? Não. Ela só é levada para uma área mais baixa, que pode ou não ter escoamento quando tem enchente, por exemplo, né? Pode ser no rio. Aqui não tem tanto, mas se você vê São Paulo, que está tudo fechado, né? Não tem quase zona rural, ou quase vegetação assim, acaba caindo só nos córregos e nos bueiros e enche, alaga tudo. Já passei por um alagamento, é muito assustador. Tudo bem, gente? Arrumaram? Ou tiraram um print? Coloca aí, por favor, um ok, por favor. Um joinha, né? Seria essa palavra. Para quem está perdido, estamos no livro 2. Vamos para a página 103 agora. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Página 103. Cadê? Exatamente essa aqui. Então, construindo juntos, né? Atualmente, fiscalizar áreas de cobertura vegetal é mais fácil devido aos satélites e programas de computador que monitoram áreas em tempo real, né? A gente consegue ver em tempo real, né? Dessa forma, pode-se conhecer a situação das florestas no mundo, no Brasil e até no estado onde você mora. Observe no exemplo as áreas a seguir. Do Mato Grosso, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma reserva indígena nessa área. Aqui é a divisão do Mato Grosso. O mais escurinho é fronteira. O mais clarinho é divisão estadual, certo? E nesse outro mapa, áreas alteradas pela ação humana. É a mesma área, tá, gente? Áreas destinadas ao cultivo agrícola ou a pastos. Tudo que tá nessa partezinha aqui mais clarinha. Tá vendo? Tudo que tá em rosa foi já alterado pela ação humana. Tudo que tá num verde mais claro ou desbotado é da parte de cultivo, né? Agrícola e pasto. E o verdinho escuro é floresta preservada, tá? É porque o Mato Grosso ele ainda tem uma área ali de mata legal, Amazônia legal. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso ano que vem, mas é basicamente uma área da Amazônia que deve ser preservada, tá? Por lei. Então, na parte 1, né? Na imagem, a área mais escura refere-se ao tradicional território dos povos indígenas do Mato Grosso, que vivem na reserva indígena de Aripuanã. Ao redor dessa reserva, observa-se que áreas foram desmatadas e alteradas pela ação humana. Eu acredito, gente, que seja isso aqui, ó. Ampliado. Quais atividades podem provocar esse desmatamento? Então, diversas atividades podem provocar o desmatamento, tais como a exploração de madeira, tá? Então, para cortar madeira, para construir os itens que a gente quer. A abertura de áreas destinadas ao cultivo agrícola, a mineração, a pecuária e o desenvolvimento urbano. Então, pode ser para a área de extrativismo, aqui, ó, de extrair minério, né, da terra. Pode ser para o cultivo agrícola, para plantar soja, milho, grãos, né? Principalmente aqui, nessa região do centro-oeste. E também para pecuária. Então, desmata-se para aumentar ali o campo com que o gado vai comer, vai se alimentar. Tudo bem? E 2, em grupo. Dava para fazer em grupo? Não dava. Faça uma pesquisa para responder a seguir. Registrem as informações no livro e depois elaborem um cartaz. Também não usava de cartaz, né? Ao final do exemplo. As florestas são essenciais para a subsistência
e a manutenção do patrimônio cultural de muitas comunidades indígenas. Qual é a importância dos povos indígenas para a manutenção da floresta? Pode citar que os indígenas dependem das florestas para sobreviver e, por isso, geram esses espaços de forma sustentável, né? Então, eles cuidam ali para que não seja tão desmatado, porque eles precisam se alimentar, plantar, pegar os animaizinhos que vivem ali, né, para se alimentar, ajudando a proteger a fauna e criando uma barreira contra o desmatamento, tá? E B, as comunidades indígenas sofrem pressão de outros grupos que querem derrubar as florestas para realizar atividades econômicas. Quais são os principais grupos, né, que oferecem ameaças aos povos indígenas e às florestas? Também está na pesquisa, né, mas a gente estudou um pouquinho sobre isso. Os alunos vocês, né, podem mencionar que muitas comunidades indígenas lutam para proteger suas terras contra os invasores dos madeireiros ilegais e empresas de exploração de minério e até ações provocadas pelo próprio governo, como a construção de usinas hidrelétricas. Mas, além disso, vocês podem falar contra o desmatamento ilegal, contra as queimadas, essas queimadas que estava tendo agora. Os indígenas estavam tentando ajudar. Professor? Oi. Quando a floresta onde os índios moram, queimada ou desmatada, ou pegando minérios, e depois o governo tem que pagar dinheiro para os índios? Então, devia, mas é porque a relação indígena com a terra é diferente da nossa. Se, por exemplo, o governo decide que na sua terra tem algo valioso para ele vai te dar um dinheiro e você se muda para outra casa. Só que imagina se você, essa casa aí, digamos que é uma casa de família. Seu bisavô construiu em homenagem à sua bisavó, que ele amava muito, e desde então todas as suas gerações vivem nessa casa. Então, tem mais do que só a terra. Entende que tá a relação com a sua história familiar, tá? Então, essas terras que eles moram são terra é parte deles. É como se era uma ligação entre eles e seus antepassados. Então, mesmo se o governo desse dinheiro, ainda não cobriria a questão do sentimento. Já ouviu falar de valor e preço? Por exemplo, eu posso falar para você, essa caneta aqui, essa marca-texto, né? Ele pode valer, sei lá, R$6, né? Porque essa marca aqui é boazinha. Então, digamos que esse aqui vale R$6. Mas, digamos que um de vocês me deu. E aquilo ali é tão importante para mim, porque eu ganhei aquilo, que eu não venderia nem se vocês me pagassem R$100. O preço é 6, mas o valor tem mais do que isso. Fez sentido? Se fez sentido, faz um joinha. Então, a terra para eles é mais do que o preço. Hã? Fez. Beleza. A terra para eles é mais do que o preço. Entende? Eles até podem receber um valor, mas aquilo ali está relacionado à história deles, à cultura deles. Então, para eles não querem sair de lá. Professor? Oi. Aí, se os índios não saem, o que acontece com eles? Eles saem a forças? Então, constantemente eles são atacados por esses grupos, tanto de madeira. Olha, às vezes existem até alguns dados em épocas da história, como no período da ditadura militar, que a Comissão da Verdade já encontrou várias pessoas indígenas que foram mortos porque não queria sair das suas terras. E não sou só eu que estou falando, isso é pesquisa, tá? Oi. Mas quando ataca, eles matam, tipo agora, eles matam ou só prendem? Olha, o governo não pode matar. Acontece às vezes, não vou dizer que não. Até porque eu luto pela causa indígena. Lutei um tempo aí. Mas, ainda mais que tá no Mato Grosso do Sul, né? Só que, assim, é uma questão bem complicada, gente. Muito a ver com política. Ano que vem, a gente vai ter aula só sobre questão indígena. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês, mas é muito importante vocês saberem mesmo sobre a questão indígena, porque a gente mora no estado, né, da cultura indígena, mora num dos estados que mais tem indígena do Brasil, só perde para a região norte. E dentre isso, os indígenas, dificilmente é o governo, normalmente eles são atacados por fazendeiros, para que não tenha ninguém ali na sua terra,
e aumente a terra de plantio do fazendeiro. É muito comum. Quase todo ano morre um grupo indígena. Recentemente, até umas crianças tinham morrido. Professor, mas esses fazendeiros eles matam porque os indígenas estão no território deles para tipo, para criar gado, plantar, ou eles matam por maldade? A gente pode discutir melhor ano que vem isso daí? Pode É ser, que eu vou ter passar. que... Vai? Não quer passar, É. não? Vamos estudar Quero. mais. É porque, assim, gente, isso daí tem muitas questões que eu preciso explicar. Senão vai sair só uma opinião minha sobre isso. E eu não gosto de passar sobre isso, entendeu? Eu gosto de que vocês estudem todos os dois lados para vocês entenderem. Está relacionado tanto a geografia quanto a história. Gente, falta 4 minutos para a aula acabar. Coloca aí o nome de vocês no chat e tirem print aqui da página 104, tá? Que é a última página que a gente tem que corrigir. Página 104. Considere as afirmações que seguem a respeito dos biomas mundiais. 1. A tundra é encontrada em áreas muito frias na porção setentrional do planeta. É composta por líquens, plantas herbáceas e musgos. 2. A floresta boreal ou taiga é tipo das baixas latitudes. Ocorre no Canadá, na Península Escandinava e na Rússia. Essas regiões apresentam 4 estações bem definidas, com paisagem homogênea, sempre verde, mesmo em temperaturas abaixo de zero. Já digo que essa não é, gente. Não dá para ter vegetação verde abaixo de zero. Precisa de sol, tanto quanto precisa de umidade. As pradarias são formações campestres compostas normalmente por gramíneas e apresentam-se com excelentes pastagens naturais. Contudo, o uso intensivo do solo pela pecuária tem levado ao seu esgotamento e ao consequente desaparecimento da cobertura vegetal. A resposta certa é a D. 2. Dos tipos de vegetação do planeta Terra, quais deles não podem ser encontrados no Brasil e por quê? Então, nós temos a floresta boreal, também denominada de taiga ou floresta de coníferas, que ocupa uma faixa próxima ao círculo polar. A gente está próximo ao círculo polar? Professor, Não. Oi. o nome da floresta é taiga? Então, ela pode ser chamada de boreal, ou taiga, ou conífera. É que elas todas são muito parecidinhas, aí acaba denominando a mesma coisa. Tem pouca diferença. E só interessa mesmo se você for estudar algo mais específico. Para saber a diferença. Professor, Oi. agora meu cabelo não é mais preto, agora é azul. Tô vendo, tá legal. Já tá aqui. Ó, a tundra também se caracteriza na floresta polar. Gente, então essas regiões aqui quase sempre são de zonas polares, zonas frias. A gente não tem isso, né? Nosso país é bem quente. A vegetação mediterrânea, cuja ocorrência se dá principalmente nas margens do mar Mediterrâneo, entre a Europa, a Ásia e a África, mas que também está presente no Chile, no Sudeste, na Austrália e nos Estados Unidos. E esse daqui, né, a parte, observe o climagramas a seguir. Que tipo de clima se caracterizam? No climograma 1, clima equatorial. Climograma 2, o clima temperado. Falta 1 minuto para a aula acabar, gente. Todo mundo colocou no chat? Que tipo de vegetação predomina nesses tipos de clima? Floresta equatorial e floresta temperada, respectivamente. Então, a gente acabou aqui. Deixa eu ver, a chamar as... Davi, Bruna, Jamile, Eros, Eduardo, Amanda. Gabriel Filho, Gabriel Garcia. Você fala muito rápido. Eu estava falando para vocês tirarem print. Ano que vem. Por quê? Fica com a gente.
Arthur, pode sair, bateu fome. Gente, fiquem com Deus, até a semana.